Hey pessoas, como estão? Tudo bem? Meu nome é Maíra, eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura e neste vídeo nós conversaremos um pouco sobre tempos compostos. Gente querida e bonita, olhem só, vamos aqui dar continuidade aos nossos vídeos em que conversamos sobre verbos. Nós já começamos a falar sobre eles e está em algum lugar por aqui nesta tela, tá? O meu editor bonito do editor, inclusive, vai colocar em algum lugar aqui o negocinho para você clicar. Caso você não tenha assistido esse vídeo, você clica, vai direto para lá e assiste a aula em que conversamos sobre os tempos e os modos verbais. Naquela aula nós falamos sobre tempos verbais simples. Simples quer dizer que só tem um verbo, só tem uma palavra. Quando a gente tiver em língua portuguesa expressões como simples, nós teremos uma única palavra em uso, em análise. Quando nós falarmos em algo que é composto, é porque nós teremos duas ou mais palavras, beleza? Tudo que for composto, duas ou mais. Simples, uma só. No caso, na primeira aula sobre verbos, nós falamos sobre tempos simples. Hoje, nós vamos falar sobre tempos compostos. Tempos compostos, portanto, são compostos com dois verbos. São dois verbos. E nós vamos ter, se são dois verbos, gente, a gente também pode chamar de locução verbal, certo? Tudo que for locução em língua portuguesa significa que são duas palavras para expressarem o sentido de uma só, ok? Então nós teremos verbos que utilizam na sua construção ali dois verbos. Quais serão eles? O verbo ter ou o verbo haver funcionando como auxiliar. Todo verbo auxiliar, gente, é aquele que estará conjugado, tá? E que fará indicação, portanto, da pessoa a qual ele se refere, certo? Por exemplo, se refere à primeira pessoa, eu, o verbo ter no presente, eu tenho, beleza? O verbo auxiliar estará conjugado e o verbo principal, gente, estará no particípio. Anota isso daí, particípio, tá? A teacher fez um quadro aqui muito reto, como vocês podem ver, na hora que eu fiz parecia reto. Agora foi esse editor que não tá conseguindo deixar os negócios perfeitos aqui pra nós. Ah, meu Deus do céu, é tudo intriga da oposição. Gente, e aí eu vou fazer uma divisão aqui pra vocês. Lembram-se de que na aula passada, caso você não tenha assistido, busque a aula aí, tá? Na aula passada nós falamos lá sobre a divisão de futuro, pretérito e presente. Sim ou não sim? Sim, tá? Do indicativo, do subjuntivo e o imperativo, que na verdade é só o negativo, enfim, esqueçam do imperativo. É do subjuntivo e do indicativo, lembram? Dentro do indicativo, gente, nós temos pretérito, presente e futuro, certo? O presente, gente, é paz na terra, tá? Ó, presente é sempre presente e pronto, acabou. Agora o pretérito, ele vai se subdividir em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Na outra aula nós falamos sobre esses pretéritos todos no simples, tá? Na forma simples. Nesta aula nós vamos falar em sua forma composta. Nós teremos o pretérito mais que perfeito na sua forma composta e nós teremos o pretérito perfeito na sua forma composta. Ah, professora, imperfeito? Não. Graças a Jesus, não, tá? Gente, sempre, anotem aí, para que o verbo seja considerado, se enquadre lá num tempo composto, o verbo auxiliar tem que ser ter ou haver e o verbo principal vai estar no particípio, olha só. Mais que perfeito, ter mais particípio. Perfeito, ter mais particípio. Beleza? O que é que vai mudar, gente? O que é que vai mudar? O verbo auxiliar e a sua conjugação, tendo em vista que cada um estará num tempo. Então, o mais que perfeito, gente, anotem, eu acho que eu até nem falei na outra aula, mas estou falando agora. O mais que perfeito indica uma ação anterior a uma ação passada. Então, é o passado do passado. Então, eu fiz a tarefa que o professor mandara. Ó, eu fiz, já tá no passado. O professor mandou, já é anterior a eu fazer, percebem? Mandara, tempo simples, tempo pretérito mais que perfeito simples. Mas eu ainda tenho mais que perfeito composto. E aí, ó, eu fiz a tarefa que o professor tinha mandado. É a mesma coisa que mandara, igualzinho. E nós adoramos utilizar o tinha mandado, tinha falado, tinha comprado, beleza? Tinha estudado, no caso aqui, tinha estudado. Beleza, gente? Anotem aí, pretérito mais que perfeito sempre terá
o verbo auxiliar no tinha. Eu tinha, ele tinha, nós tínhamos, ok? Sempre o verbo auxiliar ter sempre estará no pretérito imperfeito. No caso do pretérito perfeito composto, nós vamos ter o verbo ter sempre no presente. Eu tenho estudado, eu tenho falado muito, eu tenho me alimentado bem, certo? Gente, este tempo aqui, ó, pretérito perfeito composto, indica uma ação que começou e ainda acontece, ó, eu tenho estudado. Quer dizer, eu comecei em algum momento e eu continuo hoje e ainda estudo, certo? Beleza? Aqui, passado no passado. Aqui, passado e presente. E atualidade. Certo? Gente, a questão, ó, anotem. Foco no verbo ter. Foco no verbo ter. Pretérito mais que perfeito composto, ter sempre vai ser tinha. E o verbo principal, daí você vê lá qual verbo que é e põe no particípio, tá? No pretérito perfeito sempre vai ser presente, ó. Tenho. Ele tem. Tu tens. Tu tens estudado muito? Tu tens, tá? No caso do futuro, futuro do pretérito. Gente, futuro do pretérito é aquela possibilidade que a gente viu. Mesma coisa, nós vamos ter o verbo ter e o verbo ter, olhem isso daqui. O verbo ter, gente, vai estar exatamente na conjugação do futuro do pretérito. Lembram do ia? O teria, ó, teria estudado, teria comprado. Beleza? E indica exatamente a mesma coisa que o futuro do pretérito simples, ok? E aqui, futuro do presente, ó, gente, o verbo ter vai estar no futuro do presente. Gente, captem, ó, atenção ao verbo ter, beleza? Nem tentem colocar o haver, apesar que o haver pode ser também, mas não precisa tentar. Se deu certo aqui, ó, atenção ao ter, gente, tá? Ó, terei já é o futuro do presente. É só você colocar o particípio do lado. Teria já é o futuro do pretérito. É só você colocar o particípio do lado. Beleza? Gente, vou apagar esse quadro. Vocês vão piscar aqui e vão abrir o olho com o outro quadro. Play. Voltei, vocês nem viram. Ó, piscou, abriu o olho, já voltei com outro quadro. Gente, e ainda então, pensando aqui nos tempos compostos, é claro que os tempos compostos também aparecem dentro do subjuntivo, tá? E dentro do subjuntivo nós vamos ter a seguinte divisão. Pretérito perfeito composto, pretérito mais que perfeito, que no caso somos todos nós, mais que perfeitos, composto também, e futuro do subjuntivo composto. Gente, o que eu falei para vocês anteriormente? Foco no verbo ter, beleza? Foco no verbo ter. Se vocês se ligarem aqui bem, ó, atenção, o verbo ter, ele tá conjugado exatamente nos tempos aqui que a gente já viu lá na aula de tempo simples, beleza? Foco no verbo ter, gente. O resto vai ser sempre particípio, beleza? No caso, pretérito perfeito. Gente, só uma coisa. Lá na aula de tempos simples, quando a gente falou sobre o pretérito do subjuntivo, aquele pretérito é imperfeito, beleza? Aqui, ó, pretérito perfeito só vai ter tempo composto. E aí o verbo sempre é o ter, foco no verbo. Ó, tenha estudado. Espero que você tenha estudado para a prova. Espero que vocês tenham estudado para a prova, beleza? Que nós tenhamos estudado. O professor espera que nós tenhamos estudado, beleza? Outra coisa, pretérito mais que perfeito. Tivesse estudado. Ó, a formação aqui do pretérito imperfeito, ó, esse tivesse é o mesmo pretérito imperfeito lá do subjuntivo. Se mais SSE do final do verbo. Se eu tivesse estudado, teria ido bem. Se eu tivesse comprado, não estaria arrependida, e assim por diante, beleza? E para fechar, futuro do pretérito. Não, só futuro, não tem nada de pretérito aqui. Futuro do subjuntivo composto. Vejam que o verbo ter está conjugado da mesma forma que no futuro simples. Quando eu tiver estudado, poderei sair. Quando tiver terminado o serviço, serei liberado. E assim por diante, beleza? Gente, a questão é foco no verbo auxiliar, certo? Foco no verbo auxiliar e o resto é sempre particípio. Pode sim, né? Os tempos compostos, eles podem ser formados com o haver, mas o mais usado, o que mais vai aparecer, vai ser o verbo ter, beleza? Ter mais particípio.
Anotem, ter mais particípio fechou pacote. Professora, uma coisa aqui, ó. Se aparecer outro verbo na locução verbal que não seja ter e haver, é tempo composto? Não. Aí é só locução verbal. E a gente vai ver num outro vídeo, beleza? Só vamos chamar os verbos, essa locução verbal de tempo composto se o verbo auxiliar for ter ou haver. Beleza? Inscreva-se no canal se você não é inscrito, compartilhe com os seus amigos, caso esse vídeo tenha te ajudado, deixa o seu joinha, o seu like, compartilhe, fale, nossa, a professora aí tentando ensinar, e vai que dá, né? Vai que rola, beleza? Tchau, galera, obrigada por assistirem.